tudo bom? Vamos falar hoje sobre a separação e como ela afeta os filhos, a separação do casal e como essa separação pode afetar as crianças. Antes eu quero pedir que você dê like no vídeo, compartilhe, comente, dê sugestões. Muito obrigada aos que estão chegando, estão assinando o nosso canal, estão se inscrevendo. Eu fico muito feliz com isso. E vamos ao nosso assunto curtinho, que eu acho que fica bem mais fácil de ser compreendido do que vídeos longos, como eram feitos no início do nosso canal. Então, assim, muitas vezes o casal se separa com crianças ainda pequenas. E as crianças começam a apresentar irritação, agressividade, choro fácil, enfim, e os pais ficam preocupados porque realmente é tudo muito novo. O processo da separação em si, para o casal, já é traumático muitas vezes. Principalmente quando se recorre ao litígio, né? Quando a separação é dada no litigioso, porque demora mais tempo, existem muitas discussões. Pode acontecer também a alienação parental, mas isso é um outro assunto, né? Que precisa ser falado mais detalhadamente, não é o objetivo hoje do nosso vídeo. Então, as crianças, como eu estava dizendo, sentem-se inseguras, entristecidas e muitas vezes culpadas pela separação. Elas não entendem porque o pai não está com elas, ou porque a mãe não está com elas, ou porque ela foi morar temporariamente na casa de uma avó, de um tio, enquanto os pais estão ali, muitas vezes se degladiando, né? Briga de bens, briga pela guarda e tantas outras coisas. Então, como trazer essa notícia para a criança da separação e como fazer com que ela, pelo menos tentar fazer com que ela se adapte a essa situação confortavelmente na medida do possível. Claro que a criança e muitas vezes o adolescente, não é? Eles não têm o total entendimento do que está acontecendo. Nisso, as crianças, tá? Muitas vezes a criança tem 3, 4 anos, 5, ela não entende porque o pai está se separando, porque o pai está saindo de casa, que na maioria das vezes é o pai que sai de casa, é o companheiro, e ela fica se sentindo culpada, entristecida. Muitas vezes se sente com raiva, começa a ter sentimentos hostis em relação àquele pai que saiu de casa, mesmo sem ser estimulado pela família, pela mãe. Quando a gente fala que a mãe estimula que a criança fique com raiva do pai, a gente já entra na alienação parental e não é o nosso assunto agora. Estamos falando de um ambiente em que a mãe propicia que aquela criança tenha contato com o pai também tem um contato bom com a criança, eles apenas se separaram, tá? Mas essa criança, ela se sente culpada, ela apresenta, muitas vezes ela começa a fazer xixi na cama, cocô na cama, fica irritado, choro fácil, agressivo. Muitas pessoas que chamam isso de manha. Ah, ele tá muito manhoso, ele tá muito rebelde, enfim. Por quê? Porque ela não sabe nomear o que está acontecendo na família e nem na cabecinha dela. Nós sabemos dar nomes. Papai se separou de mamãe, eles estão brigando. Ou então eles se separaram amigavelmente, mas eu não me sinto confortável com a situação. Nós conseguimos elaborar esse pensamento. Mas a criança, muitas vezes, na maioria das vezes, não. Como eu disse, crianças muito pequenas, elas não conseguem nomear o que estão sentindo. Tristeza, culpa, ansiedade. Muitas vezes nós adultos não conseguimos dizer o que sentimos, imagina uma criança. Então ela apresenta esses sintomas que eu falei a você, sintomas e comportamentos também. O que fazer? Primeiro, claro, procura um psicólogo, vai conversar, coloca a criança na terapia. Muitas vezes a criança precisa da terapia e os pais têm preconceito quanto a levá-los ao psicólogo. Por quê? Porque quando se fala, vou levar meu filho para o psicólogo porque a gente está se separando, é como se eles estivessem passando um atestado de culpa da irresponsabilidade deles, da falha deles. Eles se sentem assim, falharam na situação do casamento e falharam como pais. Na cabeça de muitos pais. Eles se sentem culpados, então eles negam essa situação, nada está acontecendo, essa criança está rebelde de repente, do nada,
ou então porque se separou, mas isso vai passar logo, e muitas vezes não passa. A criança vai piorando, vai ficando mais irritada, mais chorosa, fazendo xixi na cama, cocô na cama, tendo comportamentos regressivos. Às vezes já tinha passado da fase da chupeta, já não chupava chupeta nem dedo, voltou a chupar chupeta, voltou a pedir a chupeta, voltou a chupar dedo, voltou a fazer, como eu disse antes, xixi e cocô na cama, que não fazia antes da separação. Já tinha passado essa fase, já estava controlando os esfíncteres direitinho. Mas a criança tende a ter um comportamento regressivo, sim. Ela tendo uma regredida, ela tem um comportamento regressivo. E ela pode apresentar esses comportamentos, todos que eu já falei para não me tornar repetitivo. Como eu estava dizendo, o ideal é que se procure um psicólogo infantil ou fazer uma terapia de casal sim, se o casal se separou amigavelmente, procurarem resolver de uma forma amigável. A criança pode fazer terapia, o que vai ajudar muito a ela. Quando ela é muito pequenininha, a ludoterapia vai ajudar muito nesse processo de aceitação da nova realidade. E aí ela vai começar a entender o ambiente, o novo ambiente que se configura para que ela viva. Está morando com a mãe, passa alguns dias com o pai, e o pai arrumou uma namorada, a mãe arrumou um novo companheiro, e ela vai se adaptar a essas novas realidades que são muito difíceis e complexas para uma criança. Entenderam? Então, a criança, ela precisa dessa ajuda. E mais, então eu levo para terapia, tá tudo certo. Paga a terapia? Não. Os pais precisam entender que muitas vezes no processo de separação se falou com todo mundo menos com a criança. Se explicou a todo mundo o que está acontecendo, menos aos filhos. Os filhos ficam só ouvindo as brigas, ouvindo as negociações, as conversas, os choros, mas não sentaram para conversar com eles. Estou me separando da sua mãe, sem precisar denegrir o outro. Eu não estou dizendo aqui que o pai vai se sentar e vai dizer, eu estou me separando porque sua mãe é isso ou aquilo outro. A mãe do mesmo jeito. Não. Vocês vão sentar e vão ter uma conversa. Não deu mais certo, mas você é muito amado. E por aí vai, tá? É importante que a criança entenda o que está acontecendo na linguagem dela, numa linguagem acessível à idade dela. À medida que ela for ouvida, não é que esses comportamentos vão passar como um passe de mágica. Podem persistir, mas aí é como eu falei antes. Paciência e leva a um psicólogo. Conversa com o psicólogo e esse psicólogo vai facilitar essa aceitação por parte da criança dessa nova situação que é a separação dos pais. É isso. Ficamos por aqui hoje. Curtam, compartilhem e comentem o nosso canal. Um grande abraço.